nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Hoje, então, celebramos o dia de Santo Efrém, diácono, confessor, doutor da Igreja. E Sírio, pobre Síria. Aquela terrível situação que está toda a região do Oriente, do Médio Oriente. Também Santo Efrém viveu coisa parecida e diante da invasão da Síria, já no seu tempo, século IV, também ele teve que sair e peregrinar todo o povo. Parece que não se cessa nunca o sofrimento sobre a face da terra. Mas Santo Efrém, queridos, tem na sua pessoa uma mensagem importante para o nosso tempo. E que está sumamente presente nas leituras desta missa. E que é justamente o cultivo da ciência cristã, da ciência teológica, da doutrina católica. Ponto. É isso. Pois, mais do que nunca, e eu observo isso na minha atividade pastoral, é importante, muito importante realmente, a sólida, bem fundada doutrina católica. Aqui temos um problema de filosofia, porque a filosofia sempre foi o terreno sólido onde se coloca o arquétipo da construção teológica. E assim como já há séculos a filosofia decaiu, depois que se abandonou a escolástica, então o fundamento teológico não está bem, não é bom. E construído sobre um mau fundamento, e hoje já não é só mau, é realmente totalmente péssimo e errôneo, a filosofia atual. Isso não é filosofia, isso absolutamente não é amizade nenhuma com a sabedoria. E a sabedoria é só aquela que vem do alto, que vem do céu. Só existe sabedoria naquilo que conduz os homens à amizade com Deus e à vida eterna. O resto, queridos, não é sabedoria. E uma filosofia que leva o homem ao inferno, desculpe, não merece o nome de filosofia. E sobre essa assentada, que teologia podemos assentar sobre isso? Sobre esse fundamento malsão, sobre esse fundamento ímpio. Então é o que acontece hoje, esta filosofia, esta teologia, tudo isto realmente não consegue mais responder ao edifício teológico católico. E temos estas aberrações que fez surgir, por exemplo, o Concílio do Vaticano II. Fez surgir o Concílio do Vaticano II. E tudo aquilo que no pós-concílio a igreja se viu aí como que
perdida. Se fala tanto mal da idade das trevas. A idade das trevas é aquela que nós vivemos, desculpe, e deixe-me repetir isto, para que fique assentado com toda a clareza. A idade das trevas, queridos, é aquela que nós vivemos hoje. A idade média é ali onde reinava a igreja, é que surgiram todos os bons fundamentos de todas as ciências. Boa filosofia era a base de toda e qualquer ciência, mesmo a mais dita profana. Mesmo as ciências exatas. Então, abandonada, dizer, caímos nas trevas. Agora estamos nas trevas, porque o homem não tem mais a sabedoria, isto é, não conduz mais para Deus. Mas na Idade Média, nós tínhamos aí a escolástica, boa, forte, sólida filosofia. E sobre ela construíram grandes teólogos, como aqueles dois que despontam na igreja, seja Agostinho e, sobretudo, Tomás de Aquino. Mas, não menos, a seu tempo, Santo Efrém, aquele que hoje celebramos. Então é preciso ter uma base filosófica sábia para que a gente possa construir aí em cima uma teologia sólida, verdadeiramente católica. Isso nos falta hoje. Por isso que teologizar hoje realmente é uma tarefa que requer muita sabedoria. E desestabilizada a filosofia e a teologia, quer dizer, a sã doutrina, ficamos com esta idade das trevas. E é necessário aqui, agora, mais do que nunca, voltar de novo a fazer boa teologia. O que não está aparecendo, até porque se insiste em seguir os doutores modernos, que não tem, como já disse e repeti, aquela base filosófica necessária. Mas, queridos, a gente percebe isso a cada passo, como é importante uma boa teologia, como é importante um conhecimento verdadeiramente bem fundado de toda a ciência teológica cristã, ainda, por exemplo, a própria história, e ainda o próprio direito e tudo mais. Mas a teologia, como a grande rainha de toda a ciência, esta precisa verdadeiramente. E quanto bem faz quando alguém está solidamente formado. Verdadeiramente, eu fico sentindo tanto quando penso nos nossos seminários. Nossos seminários onde penetrou, por exemplo, a maldita teologia da libertação, que é comunista, e que sobre uma filosofia anticristã forma aí hoje os sacerdotes. E, coitados, um me dizia ainda, quando estudávamos em Roma, mas padre, nós não temos outra coisa senão a teologia da libertação. Não tinham. E não tem. Esses padres de hoje, os padres que saíram da TL, na sua cabecinha não conseguem ver. E quando vem conversar com a gente, vem ouvir a gente, se assustam e dizem, mas não, nós não aprendemos assim. Eu vi muitos testemunhos disso de colegas sacerdotes, quando com eles
eles estudavam em Roma. A teologia da libertação. Os coitadinhos não tinham um esquema teológico lúcido, claro, católico. Eram formados naquele desvario da teologia da libertação. E os nossos seminários hoje, as nossas escolas teológicas, as nossas casas de formação, e assim por diante, eu digo dos religiosos também, não é? Tudo é desta mesma pobre, miserável, ímpia linha. Que coisa, queridos, que coisa. Ao passo que, quando assistimos a conversão de alguém, normalmente se faz isso justamente em cima de estudo sério, de estudo profundo, seja da história, seja da história da igreja, sobretudo, seja, sobretudo, claro, da teologia. Mas está bem dito que os homens preferem as fábulas de Francisco. Desculpem dizê-lo, mas se nota logo no abrir de boca deste homem que teve uma péssima formação. Não é doutor e não entende nada. Da sua boca só bobagem, sem fundamento nenhum. E ainda encanta e segue esse homem, só porque está vestido de branco, aparentando ser papa. Aparentando ser papa. Porque não o é. A título algum. Nem daquela eleição espúria que lhe fizeram os cardeais. Vejam a pressão com que aquilo foi formado, que sofriam os cardeais quando, por causa da renúncia, se é que houve verdadeira renúncia de Bento XVI. Então, enfim, queridos, falta de ciência, e falta de ciência teológica nesse homem. Ainda esses dias o cardeal Miller, e de novo aparece sempre essa desculpa. Não, ele é como um pároco, falando aí, sem compromisso. Como se os párocos não tivessem compromisso. A falar, eu nunca falei quando o pároco, sem compromisso com o meu povo, e sem expor a sã doutrina católica, bem fundada em todos os seus documentos. Ei, como é isso? Como é isso? E teologia se faz assim, queridos, indo aos documentos magisteriais, indo aquilo que é sólido, é forte, é firme nos princípios teológicos. Então, hoje, e cada vez mais, mesmo com o grande castigo vindo sobre nós, sabemos isto. Precisamos de uma catequese bem fundada. Aqui é um tema para muitas lágrimas, queridos. Falar essa palavra catequese é um tema para muitas lágrimas. Porque se fala que lá, nas altas escolas teológicas, e eu falo isso de Roma, e da Alemanha, e da França, e agora também Canadá e Estados Unidos, altas escolas teológicas, se lá a coisa está assim, sem fundamento, e os nossos doutores saem de lá com esta péssima teologia que se apresenta odiernamente, podemos ficar imaginando o que não acontece ao nível realmente de iniciação, que é a catequese. O que fizeram da catequese das nossas crianças e também, claro, dos adultos que se aproximam e pedem a fé. Lembro do batismo, uma pergunta do sacerdote. E que pedis à Igreja de Deus? A resposta pode ser o batismo, pode ser também a fé. A fé. O batismo é a porta da fé. A fé. Então, aqueles que se aproximam da igreja
para receber a santa, a sagrada, a verdadeira fé católica. Que tristeza pensar que caem nas mãos das nossas pobres catequistas, tantas vezes mulheres. Também os crismandos, não esqueçamos deles. Oh, meu Deus, que desatino. O que aprendem estas crianças? São capazes de chegar no dia da primeira comunhão e você quer saber fazer o sinal da cruz. Quanto mais aprender sobre a Trindade, sobre a pessoa de Jesus, nosso Senhor, e sobre rezar então, por favor. Falar em oração mental. Bem, isso para bispos, sacerdotes, é um mistério que não entendem, não sabem. E daí corre aí a buscar essas doutrinas orientais, e o que me deixa aí é absurdo. Quando nós temos aí na igreja essa sólida tradição da oração mental. Ora, queridos, é preciso estudar. Todos precisam estudar. A verdadeira doutrina católica, aquela que se funda numa sã doutrina escolástica, aquela que se apoia na sagrada tradição da igreja, e na qual se inclui e faz parte a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E o outro pilar, a Sagrada Tradição é um pilar, e o outro grande pilar é o magistério. O autêntico, o verdadeiro magistério da Igreja Católica, que vai só até Francisco. Meu Deus, isso é um impropério. Que vai até Bento XVI, que vai até, deixa eu me repetir isso, a exaustão. O magistério autêntico, verdadeiro da igreja vai até tão somente até Bento XVI. Francisco não faz magistério, nem Papa é. Como é que vai fazer magistério? Não faz magistério algum. Não faz. Aqui podemos ter uma discussão jurídica, porque alguns colegas juristas vão querer dizer que por causa da assistência do Espírito Santo e por causa mesmo da tradição de magistério da igreja, os atos de Francisco são válidos porque não pode deixar... Não! Ilustres doutores, não, calma. Isso sim, até quando a igreja estava na mão de tantos antipapas, mas não deste, que é o último, porque este é o falso profeta. E aqui mudou a regra do jogo. Até então, por mais antipapas que fossem, eles amavam e queriam construir a igreja. Mas este odeia a Santa Igreja Católica. E se fordes ver, caríssimos, já o seu primeiro documento, onde expõe o seu programa de pontificado, e diz ver, não, outra coisa que não, um programa de destruição da Santa Igreja Católica. Este homem, por ato algum, representa a Santa Igreja Católica. Em todos os seus atos, por parecerem que seguem a tradição, por todos os seus atos, não são outros que não aqueles que edificam a contra-igreja a contra-igreja católica que se opõe a Cristo Jesus, nosso Senhor. Desculpe, eu não queria me alongar nisso, mas faço um pequeno exemplo, essa última Amoris Laetitia, essa última exortação apostólica. Não tem exortação nem de apóstolo nenhum, mas
Também, esse é o nome clássico. A exortação apostólica Amoris Laetitia. Que segue aprimorando o modelo já exaurido no Concílio do Vaticano II. E então abre e coloca tantos capítulos com doutrina católica e da tradição. Mas ali no meio coloca a pimenta ou o veneno. Um veneno. Que não é só esse capítulo 8, mas ali se condensa. Mas então tudo aquilo que ele usou antes e depois de doutrina católica não era senão para enganar e para cooptar as pessoas a dizerem, não, veja como ele é da tradição, como esse homem é católico. E ali coloca o veneno da anti-igreja, o veneno contra Deus, contra Jesus Cristo e o magistério. Mas, por favor, quem vai aceitar o resto não precisa, não passa batido. A Santa Igreja sempre ensinou, não precisa deste homem. Por favor, façam atenção, estudem. É preciso estudar, é preciso, mas bons doutores, bem fundamentados. Ajude-nos, Deus, porque vivemos realmente a idade das trevas. E no horizonte já se avolumam as negras nuvens que vão acobertar todo o universo na presença explícita do anticristo. Caríssimos, o farol e a luz da doutrina verdadeiramente católica esteja sempre acesa nos nossos corações, na nossa boca, naquilo que nós ensinamos uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Justus ut palma florebit, sicut cedrus qui in Libanus est multiplicabitur.